conscientizar e informar pais sobre o processo de desenvolvimento, diagnóstico e tratamento de crianças com TDAH. Para falarmos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é preciso entender primeiro o que é desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é uma ciência que estuda os 3 principais domínios do eu: cognitivo, psicossocial e físico. No desenvolvimento físico, é estudado o crescimento e maturação do corpo, do cérebro, as capacidades sensoriais, habilidades motoras e a saúde. No desenvolvimento psicossocial, estuda-se emoções, personalidade e relações sociais. No desenvolvimento cognitivo, estuda-se a aprendizagem, raciocínio, linguagem, memória, pensamento, atenção e criatividade. Devido às suas características, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, afeta cada um desses domínios de formas distintas. O que é desenvolvimento humano típico e atípico? O desenvolvimento típico é aquele que atende às expectativas de desenvolvimento de uma etapa. Considera-se desenvolvimento típico falar até os 5 anos. Uma criança que não desenvolveu essa capacidade até essa idade está em desenvolvimento atípico. O termo desenvolvimento atípico anda sendo disposto para mostrar pessoas com necessidades educativas especiais que podem apresentar deficiência física ou intelectual, levando a prejuízos no processo educacional, e as origens para essas deficiências podem não estar vinculadas a uma causa orgânica. Em cada etapa do desenvolvimento humano, existem marcos esperados, que são influenciados pelo contexto e estão assentados na maturidade geral do indivíduo, e a família, como parte do contexto, é o fundamental microsistema responsável pela construção da criança. Portanto, aumentar o acesso aos recursos da comunidade e também favorecer atividades voltadas para a satisfação de necessidades físicas e psicossociais da criança favorecem o desenvolvimento típico. Embora existam diferenças particulares em como as pessoas lidam com eventos e questões específicas de cada período, os pesquisadores do desenvolvimento sugerem necessidades básicas que precisam ser satisfeitas e certas tarefas a serem dominadas para que ocorra o desenvolvimento esperado. É importante que os profissionais tenham uma compreensão biopsicossocial do TDAH, tanto no processo diagnóstico quanto no tratamento. Mas o que é biopsicossocial? Biopsicossocial é um modelo de compreensão do ser humano que estuda a causa e a evolução das doenças, assim como o desenvolvimento como um todo, considerando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. A partir de uma perspectiva biopsicossocial, a saúde e a doença são compreendidas como resultado não somente da interação dos fatores biológicos do organismo do indivíduo, mas também do ambiente em que aquele indivíduo vive e das suas relações sociais. Costuma-se dizer que o ser humano é biopsicossocial. Seu potencial é determinado por suas características biológicas, físicas, mas, por sua vez, sua ação é influenciada por aspectos psicológicos, como desejos, motivações e inibições, e pelo ambiente social, pressão exercida por outras pessoas, restrições legais, etc. Esses 3 aspectos, bio, psico e social, não podem ser divididos, mas constituem um todo. O comportamento do ser humano, portanto, constitui uma unidade biopsicossocial. O que é TDAH? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o atual rótulo diagnóstico usado para denominar os significativos problemas apresentados por crianças quanto à atenção, tipicamente com impulsividade e atividade excessiva. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM-5, o TDAH caracteriza-se por um padrão de desatenção e/ou hiperatividade impulsividade persistente, que interfere no funcionamento e no desenvolvimento do indivíduo, afetando negativamente e interferindo diretamente em sua desenvoltura nas atividades sociais, acadêmicas e profissionais. A desatenção tem como manifestação comportamental no transtorno a divagação em tarefas, falta de persistência, dificuldade de manter o foco, desorganização e não possui como razão falta de compreensão ou desafio. A hiperatividade manifesta-se como atividade motora em excesso, assim como remexer, batucar ou conversar excessivamente. A impulsividade manifesta-se em ações precipitadas,
que ocorrem no momento sem premeditação e com alto potencial negativo para o indivíduo. Os sintomas devem estar presentes antes dos 12 anos de idade, e sua manifestação deve apresentar-se em mais de um ambiente, como por exemplo na escola ou na casa de um amigo. Por possuir tais características, a criança com TDAH irá desenvolver de forma mais lenta algumas habilidades em comparação com crianças da mesma idade. Problemas em relação à aquisição da linguagem oral e escrita costumam estar presentes na criança com transtorno. O TDAH vem sendo considerado preocupante pelos educadores no período em que a criança inicia seu contato com a leitura e escrita, pois para que os objetivos pedagógicos propostos sejam alcançados, é necessário manter a atenção e a concentração sustentadas. Sobre o diagnóstico. O diagnóstico do TDAH é realizado predominantemente através de uma minuciosa investigação clínica da história do paciente. Porém, é possível e indicada a realização de um processo amplo, em que possam ser utilizados vários recursos instrumentais, entrevistas, escalas e testes psicológicos. O objetivo primordial de uma avaliação ampla envolve, além do objetivo central de determinar a presença ou ausência do TDAH, outros pontos importantes, como investigar as condições acadêmicas, psicológicas, familiares e sociais para se delinear um plano de intervenção adequado para tratamento do quadro. Nesse sentido, é importante que o clínico tenha uma visão mais ampla do paciente, não restringindo a avaliação a um modelo sintomático, e sem perder de vista o aspecto psicodinâmico, multinível e multimodal do processo. Sobre o tratamento. O tratamento para o transtorno, quando realizado da forma correta, é muito eficaz, sendo necessário possuir uma abordagem global e interdisciplinar, envolvendo medicamentos e intervenções psicossociais. As possibilidades de tratamento para a criança com TDAH estão centralizadas em duas linhas: as de atendimento psicossocial, compostas por diferentes intervenções terapêuticas ou psicopedagógicas e que visam o atendimento apenas à criança, combinação de atendimento com os pais ou versões combinadas com medicamentos, e as de caráter exclusivamente medicamentoso, que não incluem outras linhas terapêuticas de atendimento às crianças ou aos pais. O uso da medicação se dá enquanto persistirem os sintomas. O acompanhamento com o psicólogo especializado é de extrema importância, pois possibilita à criança criar formas de contornar os sintomas e conseguir desenvolver-se de forma mais adequada. Os pais também possuem um importante papel no processo diagnóstico e no tratamento de crianças com TDAH, pois é no espaço familiar onde a criança passa a maior parte do seu tempo e são os pais que melhor as conhecem. Os pais são uma fonte fundamental de informações sobre os comportamentos da criança e, sem a participação dos familiares, o diagnóstico e tratamento tornam-se ineficientes. E, sendo assim, eles precisam ser agentes ativos nesses processos. Conhecer os sintomas e como eles se apresentam possibilita aos pais intervirem de forma mais eficaz e ajudar a criança nesse processo. Uma indicação para os pais e demais interessados no assunto. A Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ABDA, é uma associação de pessoas com TDAH sem fins lucrativos, comprometida com a divulgação de informações científicas sobre o transtorno aos pais, pessoas com TDAH e demais interessados. A ABDA possui grupos de apoio aos familiares e pessoas com TDAH, que realizam reuniões para ajudar essas pessoas a lidarem melhor com as dificuldades causadas pelo TDAH, assim como criar um espaço de socialização para que as pessoas possam compartilhar suas experiências e se ajudarem mutuamente. A participação em redes de apoio que trabalham o TDAH pode contribuir muito para o tratamento, e isso, aliado ao uso da medicação, as intervenções psicossociais e o acompanhamento com um profissional especializado, torna o tratamento extremamente eficaz. Declaração de Consenso Científico sobre o TDAH. A Declaração de Consenso Internacional da Federação Mundial do TDAH é um documento que foi revisado e assinado por mais de 80 pesquisadores internacionais de 27 países em 6 continentes, especializados no TDAH. O objetivo é reafirmar a existência do TDAH enquanto um transtorno do neurodesenvolvimento e com ampla fundamentação científica. Portanto, o TDAH não é uma invenção de médico e psiquiatras, é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode levar a inúmeros prejuízos para o desenvolvimento do indivíduo com o transtorno se não diagnosticado
e devidamente tratado.